Mesmo cenário, assunto diferente. Convocação da seleção brasileira, primeira convocação do Ancelotti. Bom, vamos passar nome a nome, ver o que, que eu acho que eu achei da convocação e principalmente qual pode ser o time titular do Ancelotti. Bom, em primeiro, né, aqui temos aqui a convocação vai ficar aparecendo aqui para vocês durante o vídeo. Vamos lá. Goleiro. Vamos poupar tempo nos goleiros. Alisson, Bento e a novidade Hugo Souza. Para mim, o Alisson vai ser o titular, indiscutível. O goleiro foi um goleiro absurdo nessa temporada na Premier League. Liverpool foi campeão da Premier League com ele. Fez uma baita campanha na Champions League o Alisson, principalmente nos jogos contra o PSG. O Alisson foi assim milagroso. Ele normalmente não tem o mesmo desempenho na seleção, mas o Ancelotti, o tanto que esse maluco já viu o Alisson brilhar na frente dele, não tá escrito. Então, provavelmente, para não dizer que é 100% de certeza, Alisson do Liverpool será o titular. Já é indiscutível. Vamos poupar tempo nos goleiros. O Bento, dos três goleiros, eu acho que é o goleiro mais questionável, porque tá na Arábia. Acho que é o goleiro que é mais fácil da gente questionar, apesar de ser jovem. Eu gosto do Bento, só que tipo, nas últimas partidas dele, na partida dele contra a Argentina, eu sei que ele ficou meio marcado porque foi uma goleada absurda, mas ele ficou marcado por parecer sempre que tá numa intensidade diferente. Ele parece que tava mais lento e eu já até vi o pessoal comentando que assim, tem uma grande diferença, porque enquanto o próximo que eu vou comentar, que é o Hugo Souza, enquanto o Hugo Souza tá recebendo lá, tá no treinamento, recebendo chute no gol do Memphis, do Yuri Alberto, do Garro, do Coronado, assim, tá recebendo chute desses malucos, o Bento recebe, tá bom que recebe do Cristiano Ronaldo e tal, mas tem muito nome ali no Al Nassr que treina o Bento também e não é aquele 100%. Eu até tenho a concordar com esse comentário. Hugo Souza, surpresa na convocação. Para mim, há uns tempos atrás estava merecendo, hoje um pouquinho abaixo, mas assim, se a gente precisar de um goleiro que, que seja decisivo em momentos de pegar pênalti, Hugo Souza é uma boa opção. Gostei da convocação dele até. Pronto, goleiros a gente já foi, é bem rápido. O Alisson provavelmente é o titular. Laterais direitos vai ser o Wanderson, do Mônaco. Fez uma boa temporada no Mônaco. O Mônaco foi bem no campeonato francês. E o Wanderson, muito bom por lá. O cara participou de muito gol, muita assistência na conta do Wanderson. Um bom jogador. Para mim, tende a ser o titular. Wesley. O Wesley vem bem no Flamengo, teve um crescimento muito bom com o Felipe Luiz. É, E eu gostei da convocação do Wesley. Bom, vai ser um bom lateral. Vamos ver quem vai ser o titular. Eu acho que tende a ser o Wanderson. E uma menção honrosa, não foi convocado, mas eu vi, mas tinha na pré-lista do Ancelotti, se eu não me engano, o Dodô. O Dodô eu acho que merecia uma chance, talvez em uma próxima convocação aí, talvez ele ganhe uma chance. Eu acho o Dodô muito bom jogador. Eu acompanhei os jogos da Fiorentina esse ano e o Dodô foi bem em praticamente tudo, um bom lateral. Mas os convocados, Wesley, Wanderson, os dois vão disputar legal ali aquela posição. Acho que a ser o Wanderson o titular. Laterais esquerdos, Alexandro e Carlos Augusto. Eu gostei da parte dos laterais esquerdos. O Carlos Augusto, para mim, provavelmente vai ser o lateral reserva. Tende a ser o lateral reserva, mas o Alexandro é um ponto que eu gostaria de comentar. Tá jogando muito bem aqui no Brasil o Alexandro. Porém, eu acho que eu daria uma chance pro Caio Henrique, do Mônaco também. Uma temporada muito boa do Caio Henrique por lá. Eu acho que eu daria uma chance para ele. Mas, fora isso, Alexandro, muito bom. Tá se sobressaindo muito bem. Fez uma jogadaça pro gol do Flamengo contra a LDU. Fez uma jogadaça pro gol. Não lembro de quem foi o gol. Acho que foi o gol do Luiz Araújo contra a LDU. Mas ele fez uma jogadaça. Muito bom jogador o Alexandro. Gosto. Mas eu daria uma chance pro Caio Henrique. Desses dois, Carlos Augusto e o Alexandro tende a ser de titular. Eu acho que o Alexandro tem uma experiência maior. Eu acho que é o que mais tem uma chance ali de ser titular. Vamos pro zagueiros.
Os zagueiros a gente tem Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandre do Lille. Bom, o Danilo sendo convocado de zagueiro para mim é um ponto interessantíssimo, o Danilo de zagueiro. E, bom, assim, para mim o Danilo já não tinha nem que ser convocado. O Danilo é reserva no Flamengo. Ele é bom jogador, mas para mim acho que o ciclo do Danilo na seleção não é mais assim, para mim não. E ainda mais depois da declaração dele, eu sei que ele tinha que dar prioridade ao time dele no momento, mas ele pegar e falar que seleção valia zero ou menos, não pode. Tu pode estar com tua cabeça direto na seleção, no teu time. Mas tu pegar e falar que seleção importa zero ou menos, isso pra mim não pode. Próximo nome, Marquinhos. Marquinhos, finalista da Champions League. Eu não consigo gostar do Marquinhos, mas entendo a convocação dele, tá bem no PSG, tá fazendo uma boa temporada, finalista de Champions League. E assim, beleza. Se o Ancelotti decidiu colocar ele lá, quem sou eu? Eu não sou fã, mas o Ancelotti gosta. Então vamos pro próximo. Beraldo. O Beraldo, para mim, uma boa convocação. Apesar dele ser reserva no Paris Saint-Germain, mas ele é jovem, tende a evoluir bastante. E eu gostei dos jogos do Beraldo contra a Espanha e contra a Inglaterra no comando do Dorival no ano passado. Foram bons jogos deles. E assim, por mim, o Beraldo pode continuar sendo convocado. Eu gosto muito do Beraldo. Vamos pro Alexandro do Lille. Tá fazendo uma boa temporada, fui atrás dos números dele, até que tá jogando muito bem. Num Lille que disputou muito bem a última Champions League, foi muito bem o Lille, mas eu não conheço muito dele, então não tenho muito como dar informação sobre o Alexandro do Lille, o Alexandro Ribeiro, não o Alexandro lateral. Para mim, bom jogador, uma história de superação muito da hora que ele tem, de sair de ser catador de lata pra jogar uma Champions League, ele para mim, assim, bom jogador. Vi uns lances, vi algumas coisas sobre ele para poder falar sobre, não vou falar sobre o cara sem saber. Então, para mim, concordo com a convocação, principalmente com os nossos desfalques, que são jogadores que estão lesionados, sendo o Magalhães, o Bremer. Assim, contando com os desfalques, boa convocação a dele e uma surpresa que eu gostei muito positiva. Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um. Assim, apesar de tudo, meu. Assim, apesar de eu ser vascaíno, eu tenho que reconhecer que o elenco do Flamengo é um elenco muito bom. Tanto que até agora já tive muitos nomes do Flamengo por aqui. E o Léo Ortiz é um deles que eu convocaria, porque eu sou um grande fã do Léo Ortiz. É o camisa 10 na zaga. A saída de bola dele é extremamente qualificada. É um jogador versátil. Pode jogar de volante. Muito bom jogador. Se entrega muito em campo. Se entrega muito, estupidamente técnico. Gosto. Pro próximo nome, a gente tem o. Ah, não, agora são os meias já. Tô com a minha colinha da convocação aqui do lado para poder comentar. Vamos para os meio-campos. Começando pela uma surpresa também que eu particularmente gostei, que foi o Andrés. O retorno do Andrés à convocação. Assim, o Andrés vem de uma temporada boa no Fulham. Eu, sinceramente, não esperava que ele ia ser convocado logo de primeira pelo Ancelotti, mas na ausência de jogadores naquela posição, que é aquele meia mais criativo, que não é aquele meia mais de criação, que chega mais no ataque, eu acho um bom nome o Andrés. Quando foi convocado pelo Dorival, fez boas partidas, está jogando bem no Fulham. Por mim, tudo bem, muito bom jogador também. O torcedor flamenguista que me perdoe aí do Andrés, mas gosto do jogador Andrés. Posso ser suspeito para falar? Posso, mas eu gosto do jogador Andrés. Eu acho que ele vai agregar um pouco também para essa convocação. O próximo nome, Andrei Santos. Andrei Santos do Strasbourg. Cara, vai puxar um lado vascaíno meu, porque o moleque é prata da casa, é prata do Vasco da Gama, mas eu tenho que falar. Pô, que felicidade pelo moleque, cara. Eu vi esse moleque se destacar em seleção de base, vi ele se destacar no Vasco. Um bom jogador e vem de uma temporada estupidamente brutal pelo Strasbourg. Ah, mas ele joga em time pequeno da França. Ele joga no time pequeno da França, é capitão desse time aos 20 anos. Se eu não me engano, eu posso estar falando, mas vai ter aqui na edição. Ele é vice-artilheiro do time, sendo um volante, com 20 anos de idade. Cara, o Andrei vem de uma temporada absolutamente brutal. Não sei se ele chega para ser titular, mas pelo momento dele,
ele seria um jogador com candidato a ser titular. Pode ser que eu tô puxando sardinha porque é Vasco da Gama? Possivelmente, mas está fazendo uma temporada estupidamente brutal para um meio-campista. É absurdo o tanto que o Andrei está jogando. É, assim, loucura. Muito bom jogador. Espero que continue evoluindo, que ele consiga. Ele está inscrito para jogar o Mundial do meio do ano pelo Chelsea, porque ele é jogador do Chelsea, está emprestado ao Strasbourg. Para mim, se ele se destacar no Chelsea, vai ser uma cadeira já reservada para ele na seleção por anos. Tem que torcer para o moleque se destacar. Se destacou bem nesse empréstimo pelo Strasbourg, mas agora tem que se destacar jogando uma Premier League. Se ele se destacar na Premier League, aí sim, tende a ser jogador fixo na seleção, que quiçá titular. Bom, próximo nome. Bruno Guimarães. Campeão com o Newcastle essa temporada. Bom jogador, gosto muito do Bruno Guimarães. Um volante bem técnico, gosto dele. Sabe, ele tem intensidade para marcar, ele tem um bom passe. Eu acho que ele tende a ser o titular com o próximo jogador que eu vou falar. Ele tende a ser titular com o Ancelotti por ser um volante muito técnico e muito intenso. O próximo, o retorno de Casemiro. Bom, eu gostei do retorno do Casemiro, voltou a jogar bem no Manchester United, apesar da fase do United ser horrorosa, mas ele tá jogando bem, tá merecendo a convocação. Gosto da volta do. Eu gosto muito da volta do Casemiro. Assim, pra mim, ele é o titular junto com o Bruno Guimarães, caso o Ancelotti. Acho que eu vou colocar a formação aqui que eu julgo ser a formação ideal do Ancelotti, porque o Ancelotti costuma jogar ou num 4-3-3 ou em um 4-4-2 com o losango, a famosa árvore de Natal do Ancelotti, que ele se destacou há muito tempo, aquele Milan antigo do Ancelotti com aquela árvore de Natal. Se ele fizer isso, acho que tende a ser essa árvore de Natal que ele vai fazer. Não sei se ele vai me dar um 4-3-3, mas eu vou colocar aqui. Se for num 4-3-3 com dois volantes, acho que vai ser ele e o Bruno Guimarães. Caso seja um 4-4-2 com 4 no meio-campo, eu acho que vai ser ele, o Casemiro, o Bruno Guimarães e um terceiro nome. Quem vai ser o terceiro nome? Eu acho que é a parte mais discutível. Que tem bons nomes nesse meio-campo para jogar nessa terceira vaga de volante, porque o quarto homem de meio campo é o jogador ofensivo, é o meia de criação. O próximo nome, Ederson da Atalanta. Não preciso comentar. Uma temporada muito boa do Ederson, jogando na Atalanta, que foi campeã de Europa League no ano passado, ganhando do invencível, até aquele jogo, ganhou do invencível Bayer Leverkusen por 3-0, um jogo muito bom da Atalanta, que continuou tomando bons rumos essa temporada. A Atalanta, que por muito tempo durante essa temporada de agora, foi líder do campeonato italiano, não se sagrou campeã, mas ainda assim vem de uma temporada muito boa. O trabalho do Gasperini naquela Atalanta é assim, um bagulho sensacional. Nomes muito bons ao lado do Ederson, mas tem que se destacar que ele é peça fundamental daquele time, um volante que sabe marcar, sabe dar uns passes muito bons, estupidamente técnico, chega para finalizar, um baita de um volante. Eu acho que ele pode ser o terceiro homem em caso de uma formação com três volantes. Ele pode ser esse terceiro homem. Acho que ele e o Andrei disputam essa vaga, ou ele, Andrei e Gerson podem disputar. Que é justamente o próximo nome, o Gerson. O Gerson vem de uma temporada brutal com o Tite, jogando bem. Vem com o Felipe Luiz, vem bem também. Teve uma queda de rendimento em uns jogos aqui há uns meses para trás, mas ainda assim continua sendo destaque daquele Flamengo. Um jogador estupidamente inteligente com bola e muito intenso sem ela. Um jogador que tem uma característica muito boa de, por ele jogar em várias posições, jogar de primeiro volante, jogar como um segundo homem de meio campo com um pouco mais de liberdade para armar, jogando também como um meia de criação que vai para a ponta ou da ponta para o meio, que ajuda a fazer um bom corredor pelo lado direito, principalmente no Flamengo, que é o lateral direito Wesley, que também está convocado, com o Gerson fazendo aquele lado direito. É uma combinação bem interessante. Se o Ancelotti quiser se aprofundar a fazer isso, vai ser bem legal de ver. Esses dois, caso eles queiram fazer essa mesma função que eles fazem no Flamengo na seleção, seria interessante. Bom, depois dos homens de meio campo, vamos para a parte que eu acho que é a parte com algumas novidades muito da hora, que é o ataque. O retorno do Anthony. Para mim,
Pra mim, merecidíssimo. O Antony vem de uma temporada muito boa no Real Betis, depois de sair do United por empréstimo. Vem de uma temporada, assim, sensacional. Virou meme lá fora, virou o meme de que, é o GOAT Antony, que, o GOAT que não faz nada, não sei o quê. Realmente, virou um absurdo. O Antony tá jogando muita bola, levando o Real Betis a uma final de Conference League contra o Chelsea. Vai jogar agora eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. O Chelsea e o Betis se enfrentam amanhã na quarta. E assim, pra mim é um baita de um nome o Antony na convocação. Não sei se ele tende a ser titular porque do mesmo lado dele tem o Rafinha, mas vai ser muito interessante o de ver o Antony nessa seleção e eu espero que ele renda porque eu sou fãzaço do jogador Antony desde os tempos de Ajax. Provavelmente todo mundo já viu aquele edit famosão do Antony na época do Ajax, que ele driblando que nem maluco, ele jogando pela própria seleção, driblando a seleção espanhola, driblando o Cucurella, todo mundo já viu esse vídeo. O Antony pela seleção jogou muito bem, jogando pelo Betis, vem jogando muito bem. Eu gosto muito do Antony. Se ele conseguir render muito na seleção, principalmente com o Ancelotti por lá, eu vou, assim, o Antony pra mim pode até brigar para ser titular. Bom, o próximo nome seria o Estevão. O Estevão sendo convocado, pra mim foi até que uma surpresa, não saber que o Ancelotti ia logo puxar o moleque pra essa convocação. Achei que ele ia puxar primeiro uma galera cascuda, ou um outro um pouco mais jovem, mas Estevão, 17 anos, muito bem no Palmeiras, tende a crescer, tende a ser um jogadoraço no futuro, está indo para o Chelsea depois do Mundial de Clubes no meio do ano, mas assim, um jogador espetacular o Estevão, gosto muito, não sei como que o Ancelotti vê ele na seleção, se vai ver ele como um camisa 10 ou como um ponta. Eu espero que o Ancelotti veja mais ele pelo meio, porque ele na ponta, assim, o Palmeiras tenta colocar ele na ponta, mas não dá muito certo. A posição do Estevão é aquele meia armador que joga flutuando entre as pontas do campo. Eu gosto muito do Estevão jogando desse jeito. Espero que o Ancelotti, alô Ancelotti, me escuta aqui, que é sucesso. O Ancelotti, 5 campeão de Champions League contra um maluco aqui de São Luís. É assim mesmo. Vambora. Gabriel Martinelli fez uma boa temporada no Arsenal, uma temporada abaixo, que durante a maior parte dele ele foi reserva, só que foi uma boa temporada. Do Arsenal em si foi uma temporada interessante, que eliminou o próprio Real Madrid, que era o time que o Ancelotti estava dirigindo antes de vir para a seleção. Fez uma temporada boa, o Martinelli, bem abaixo das temporadas anteriores que ele já teve, mas ainda assim acho que foi justa a convocação dele, principalmente vendo os nossos desfalques, principalmente o Rodrigo, que provavelmente o Martinelli entrou na vaga do Rodrigo, que está tendo uma estafa mental e física. Enfim, no geral, boa convocação da Martinelli. O Matheus Cunha, eu quero entender como que o Ancelotti vê ele. Porque o melhor Matheus Cunha é o Matheus Cunha jogando como um 10. Não é o Matheus Cunha jogando como um centroavante. O Matheus Cunha centroavante já foi testado na seleção, já vimos que não rendeu muito. Eu vejo mais o Matheus Cunha jogando como aquele falso 9 ou aquele 10 que joga por trás do centroavante principal. Que chega por trás do centroavante, o centroavante faz um pivô, a bola chega atrás, ele finaliza, ou dá um toque que deixa alguém na cara do gol. Esse é o Matheus Cunha que eu mais vejo. Banco a contratação, muito bom jogador, gostei. O próximo nome, Rafinha, indiscutível. Para mim, o melhor jogador do mundo nessa temporada foi muito criticado, mas no momento é o melhor jogador do mundo hoje, fazendo uma temporada absolutamente brutal pelo Barcelona, assim, monstruoso, um dos capitães desse time lendário. Cara, a temporada do Rafinha assim, chega a ser indiscutível, porque o tanto que eu vi esse maluco jogar de bola é maluquice. É maluquice. Se portando muito bem em classe contra o Real Madrid, monstruoso em Champions League, ele é o atual artilheiro da Champions League, igualou o Cristiano Ronaldo em participações em gols em uma edição de Champions. Cara, assim, uma temporada absolutamente brutal por mim. Rafinha hoje é titular indiscutível nessa seleção. Eu quero ver como o Ancelotti vai tratar ele também, porque o Rafinha tá jogando mais ou menos como um meia, um ponta esquerda que vai para dentro para finalizar. Quero entender como que
que o Ancelotti vai usar ele, se ele vai usar ele como um ponta fixo ou como um ponta que joga para dentro, sendo essa a posição que ele mais rende. Próximo nome, o retorno do Homem-Pombo, o retorno de Richarlison. Para mim, no momento, o Richarlison ele é um nome bom para substituir o Pedro, porque para mim o Pedro é o centroavante que vai ser o titular do Brasil. Eu gosto muito do. Se o Ancelotti quiser jogar com uma formação que jogue com centroavante, o Pedro para mim é o melhor nome. Mas como o Richarlison teve sua temporada mais artilheira sendo treinada pelo Ancelotti no Everton, eu entendo a convocação dele, fez uma boa final de Europa League, se doou até a última gota de suor em campo, e se sagrou campeão. E, assim, para mim, uma temporada abaixo dele, mas ainda assim digna de convocação. E o último nome, Vinícius Júnior. Foi o melhor jogador do mundo no ano de 2024. Muito, assim, uma temporada dele atual foi um pouco abaixo, mas ainda assim o Vini Júnior tem tudo para fazer uma campanha muito boa com a seleção brasileira agora que ele está sendo treinado pelo técnico que mais fez ele render, que é o Ancelotti. Eu acho que ele vai conseguir render na seleção agora, porque assim, cara, se não render com o Ancelotti até na seleção é alguma coisa na cabeça, não é possível. Porque assim, o Vini Júnior tem todo o talento possível, é muito bom jogador, muito trabalhador. Gosto muito do Vini Júnior, mas tem que render na seleção também. Porque não adianta de nada render no Real Madrid e não render pela seleção. E agora com o Ancelotti, eu espero muito que ele renda. E assim, vamos lá. Para um próximo ponto, agora que acabaram os nomes, eu acho que o Ancelotti vai jogar no 4-3-3 ou em um 4-4-2 losango, sendo o 4-3-3 Alisson, Wanderson, possivelmente Marquinhos e Beraldo, logo após o Alexandro, vem também no meio campo Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha como um 10, Antony em uma ponta, Vini na outra, Richarlison de centroavante. As únicas posições que eu acho que são mais discutíveis são o companheiro do Marquinhos na zaga e essa parte dos pontas. Porque eu não sei se o Ancelotti vai querer jogar com o Rafinha em uma ponta direita e alguém como camisa 10. Se ele vai querer jogar, como eu citei, com o próprio Rafinha sendo o 10 e o Antony na ponta direita. Não sei como vai agir essa parte. Eu acho que talvez ele coloque como companheiro do Marquinhos. Talvez ele coloque o Alexandro, o zagueiro do Lille, por ser zagueiro canhoto. Por ser um zagueiro canhoto e facilitar na saída de bola. Talvez faça isso. Acho que essa é a parte principal. Eu acho que é o único ponto que a gente não sabe ainda como ele pode encaixar caso o time jogue em um 4-3-3. Mas o time mais ou menos deve encaixar desse jeito que está mostrando aqui para vocês. E agora indo para outra formação que seria, eu acho, a formação mais famosa do Ancelotti, seria o famoso 4-4-2 losango ou a árvore de Natal. Esse formato destacou muito o Ancelotti naquele Milan antigo dele, aquele Milan que ele treinou. No próprio Real Madrid ele chegou a jogar usando essa formação tática no ano passado, com aquela formação que a gente viu eles ganhando a Champions League, que foi com o Bellingham sendo um camisa 10, um camisa 10 que chegava no ataque como se fosse um falso 9, um jogador que jogava, enquanto Vini e Rodrigo eram referências no ataque, com o Bellingham chegando por trás. Ele usava essa formação no Milan também, e como eu acho que vem para essa formação? Seria o Alisson, na lateral direita o Wanderson, a mesma linha de defesa como um todo, Wanderson, Marquinhos, Alexandro ou Beraldo e o Alexandro lateral. Aí a trinca de volantes é a parte que me deixa mais curioso para saber, caso ele faça uma trinca de volantes, qual seria o terceiro homem. Porque nós já temos certeza que vai ser Casemiro, Bruno Guimarães e o terceiro homem. O terceiro homem pode ser o Gerson, pode ser o Ederson da Atalanta
e o Andrei. Não sei quem ele pode encaixar. O Andrei, ele tem características, eu acho, mais próximas do Bruno Guimarães. Então, eu vejo que ele pode jogar junto, mas eu acho que ele compete mais com o Bruno. O o Ederson é o volante que sobe também muito para ataque. Pode ser o Ederson, acho que para mim o Ederson é o que tem mais chance de ser esse homem, o terceiro homem de meio campo. E o Gerson, que pode fazer essa função também. Então pode ser essa trinca de meio-campistas. Vai ser o terceiro homem, que provavelmente eu acho que vai ser o Ederson, o Bruno Guimarães e o Casemiro. Casemiro sendo o volante de marcação, o Bruno Guimarães e o Ederson, ou quem vier ali naquela terceira vaga, o volante mais técnico, para dar mais abertura ao jogo. Com um camisa 10 na frente para formar os quatro do meio campo, a trinca de volantes mais um, que eu julgo ser o Rafinha também, caso ele jogue de 10, mas eu acho que pode ser também o Matheus Cunha nessa função. Eu acho que essa função para o Matheus Cunha seria muito boa, porque é o jogo perfeito no qual ele se encaixaria, que é vir por trás das referências no ataque para finalizar. Então, Rafinha ou Matheus Cunha ali. E no ataque, talvez ele vá de Vini e Richarlison, Vini e Antony. Não, ou o próprio Vini e Martinelli. Tem que ver como que ele vai encaixar esse ataque bonitinho. Porque é uma variação muito boa. E eu esqueci de comentar, mas para camisa 10 a gente ainda tem o Estevão também. O Estevão pode fazer aquela função, caso jogue como um 10. Então pode ser muito interessante, tem que ver como o Ancelotti vai encaixar isso. Essa foi minha análise da convocação. Eu gostei da convocação como um todo. Eu acho que foi uma convocação muito boa. Em muito tempo eu não vejo uma convocação que a maior parte do pessoal que realmente está convocado está aqui por mérito próprio e não por motivos, né? Deixar aí um pouquinho, mas a gente sabe que tinha motivos ali para alguns jogadores estarem sendo convocados e tenho certeza que não era mérito. Esses aqui estão por mérito, estão jogando bem e eu estou muito ansioso, e muito tempo que eu não estou ansioso para um jogo da seleção brasileira, ver como esse time vai se comportar, quem vão ser os titulares, como o Ancelotti vai montar esse time. Eu estou muito interessado em ver como isso vai acontecer. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Foi um pouco mais trabalhoso fazer esse vídeo inteiro, porque é uma análise muito mais demandada de muito mais jogadores que jogam em outros cantos aqui, e sendo meu canal focado mais ou menos em Vasco e na seleção, então requer um estudo a mais, principalmente para as novidades. Então, muito obrigado quem acompanhou até agora. Falou!